turma, fala galera que curte o trabalho desse canal, aqui é Fernando Alves e no vídeo de hoje, conforme eu comentei com vocês na semana passada, eu venho aqui trazer para vocês dicas simples, coisas que não custam, na verdade posso dizer que custa uma fração do seu tempo e que colocadas de uma maneira regular pode fazer com que seu carro deixe de ter muitos problemas, com que você evite muitos gastos maiores ou até mesmo desnecessários, ok? Então, se você se interessa por esse assunto, se você quer cuidar melhor do teu carro, mesmo que com coisas e ações muito simples, já deixa teu like, já se inscreva nesse canal, tá? Eu gostaria de avisar, tá? Principalmente para quem é do meio, para quem é profissional, de que o que a gente vai abordar hoje pode parecer muito simplista, pode parecer muito primário, mas acredite, é justamente nesse âmbito que eu quero atuar, porque é justamente nas coisas mais simples que as pessoas costumam pecar mais, que as pessoas costumam errar mais quando se fala de manutenção preventiva do seu automóvel. E é com essas dicas que eu quero começar esse trabalho, falando um pouquinho de manutenção preventiva e manutenção corretiva no nosso canal, tá bom? Bom, turma, sem mais delongas, eu quero já aproveitar o nosso Astra que está aqui, tá? Para poder trazer essas dicas para vocês. Eu tenho certeza que, colocando elas em prática, semanalmente, de preferência, você vai evitar muita coisa ruim no seu carro, tá bom? Bom, sem mais delongas, vamos para o conteúdo que eu tenho certeza que vai ser bem interessante. Bora lá! No começo de conversa, quando a gente fala de manutenção preventiva, a gente começa por verificações básicas. E que verificações são essas? Níveis, tá? Utilizando nossa canetinha aqui, ó, nível de líquido de arrefecimento, nível do líquido de limpar vidros, nível da gasolina de partida frio, nível da direção hidráulica e nível do óleo do motor. Qual que é a condição ideal, ou melhor dizendo, quais são as condições ideais para que a gente possa ter uma leitura correta dos níveis do sistema de um automóvel? Veículo plano, ele precisa estar numa área totalmente plana, meus queridos. Eu vou colocar uma imagem agora para vocês, que é exatamente a imagem da rua da minha casa. E pasme, quase que semanalmente eu presencio amigos meus, vizinhos meus, conferindo níveis dos seus carros com os veículos estacionados nessa inclinação. Inclusive, esse é um dos principais motivos que eu resolvi fazer esse vídeo, gente, para poder esclarecer, para poder tirar realmente esse erro da mente dos motoristas, porque você está fazendo uma leitura completamente incorreta quando você está com o veículo completamente inclinado. Então, meus caros, o veículo precisa estar numa posição plana, numa vaga plana de garagem, tem que estar desligado por pelo menos 10 minutos, ou se for o caso, como é, por exemplo, o caso agora do nosso Astra aqui, completamente frio. É a condição ideal para que a gente possa medir os níveis do nosso motor. Então, aqui recapitulando, piso plano, veículo frio ou, por exemplo, em caso onde isso não seja possível, motor desligado há pelo menos 10 minutos, ok? Então vamos começar pelas conferências ali no cofre do motor, vamos lá. Turma, de quebra nessa imagem nós temos já de cara dois reservatórios aqui no nosso Astra. Temos aqui líquido de limpeza do limpa-vidros, ou seja, bombinha de esguicho, e temos aqui o líquido de arrefecimento do motor. Então vamos começar pelo líquido de arrefecimento. Tentem observar que nós temos uma linha escura aqui, é exatamente a linha do líquido. Meu carro está com aditivo verde, então observem que ele está exatamente nessa linha. A linha ideal do nível, aqui no caso do Astra, seria exatamente essa emenda aqui do reservatório. Então no meu carro eu estou com um nível um pouco acima. Por quê? Nós fizemos uma manutenção recente nesse carro, tá? E a gente deixou esse nível acima por quê? Porque ele está no processo de limpeza. Esse líquido ele vai ser retirado, né? Ele vai ser drenado e nós vamos colocar um novo líquido, aí sim no nível correto, né? Que no caso é nessa risca aqui do reservatório, tá? Então, meus amigos, falando de emergência. Poxa, Fernando, meu carro está superaquecendo, eu tive que parar na estrada, o veículo está quente, o que eu faço? Gente, veículo quente, não abram esta tampa, não abram. O sistema de arrefecimento é um sistema pressurizado. Ele trabalha aí, dependendo do motor, entre 1 a 1,5 bar. Então, quando você abre essa tampa
com o sistema aquecido, a pressão atmosférica vai entrar de uma vez, esse líquido vai ser projetado para fora. Então as chances dele te causar uma queimadura são iminentes. Fora que você também pode queimar a junta do cabeçote do motor só por essa ação. Então o que eu recomendo? Tá superaquecendo? Desliga o carro e espera. Espera o veículo esfriar. Pelo menos ali 1 hora parado é um mínimo para você pensar em abrir essa tampa. Abriu essa tampa, você vai conferir o nível do líquido. E por favor, gente, não cometa a bobagem, por incrível que pareça. Tem uma história que parece engraçada, mas ela é verídica. Um amigo meu trabalhava numa empresa e um belo dia os funcionários dessa empresa foram fazer uma entrega com um caminhão. Esse caminhão ferveu, né? Ele superaqueceu. O que eles fizeram? Na ilusão de acreditar que fazendo isso poderia ajudar alguma coisa. Eles completaram esse reservatório com água gelada. Por incrível que pareça, eles pararam num bar, enfim, conseguiram algumas garrafas de água gelada e completaram o reservatório com água gelada, o motor fervendo. Eu não preciso nem dizer, o cabeçote virou um S. O cabeçote se perdeu na hora. Isso se não trincou, tenho certeza que tenha trincado, mas enfim. Então, meus amigos, tenham esse cuidado. Observação, nunca complete com água pura. Nunca complete com água pura. O ideal é o seguinte, é você completar com líquido de arrefecimento preconizado pelo fabricante, ok? Na proporção correta, se é, por exemplo, um líquido pronto para uso, se é um líquido diluído em água desmineralizada, beleza. Mas utilize o líquido preconizado pelo fabricante. Na ausência do líquido, o máximo que você pode fazer é utilizar água desmineralizada, tá bom? Você tendo água desmineralizada, pelo menos ali na emergência, você já consegue sair do prego, tá bom? Mas o ideal é você completar, caso necessário, sempre com líquido de arrefecimento homologado no manual do carro, homologado pelo seu fabricante. Se você perceber, fazendo esse controle semanalmente, que esse nível ele tem baixado com frequência, procure seu mecânico, porque com certeza há algum vazamento no sistema. Vazamento esse que pode ser por uma ineficiência na tampa, ou nas mangueiras, nas abraçadeiras, na bomba d'água, enfim, em outros componentes do sistema. Então não vacile, tá bom? Se você perceber uma baixa constante nesse nível, procure seu mecânico. Continuando, turma, agora nós vamos falar sobre o líquido limpa-vidros. O Astra tem um recurso bem interessante, tá? Que é difícil você ver nos carros, que é o seguinte, aqui junto com a tampa, ó, tem uma vareta de nível. Engraçado, né? Raramente a gente vê isso daqui. Então, pela vareta de nível, eu consigo saber se o meu reservatório está cheio ou não. Que nem, por exemplo, ó, tá aqui, ó. Então, meu reservatório está cheio. Se eu considerar que o líquido está exatamente no pezinho aqui do gargalo, como vocês podem ver aí, nós temos esse gargalo plástico. Eu vou até filmar ele no detalhe aqui, ó. Então, ele está praticamente no nível, tá? Limpador, o que você pode utilizar para completar? Pode ser água da torneira, não tem problema, tá? Mas eu sempre utilizo um líquido de limpar vidros. No caso, eu uso esse daqui da Tutela, que você dilui na água e, cara, funciona muito bem. Não agride a pintura do carro, aumenta a durabilidade das palhetas e ajuda a desgrudar aquela sujeira, sabe, de inseto, que às vezes cola no para-brisa do carro, que é bem incômoda, né? Então eu sempre utilizo água potável misturado com um produto como esse que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Próxima verificação, meus amigos. Fluido da direção hidráulica. Aqui no nosso reservatório, a gente tem um recurso bem interessante, que é uma pequena vareta de nível, tá? Inclusive eu vou trazer ele aqui mais próximo de vocês. Observem aqui, ó, que nós temos, inclusive tá até gotejando, né, ó. Vou ver se eu consigo dar um... Aí, legal, show. Aqui tá a varetinha de nível. Observem, tá, que aqui, ó, nós temos o nível baixo, frio no caso, né, o óleo com a temperatura fria, e aqui na temperatura quente, tá? Lógico, você vai fazer a correção do nível caso você observe que o nível esteja baixo em uma dessas condições, frio ou quente. Lembrando que o fluido deve ser especificado para o veículo. No caso aqui do nosso Astra, é um fluido ATF, né, que eu vou mostrar aqui para vocês agora.
Para direção hidráulica, turma, eu gosto de utilizar esse fluido aqui, tá? Texamatic. Ele é apropriado, né? O Dexron 2, então ele é utilizado na direção hidráulica aí da linha GM, então eu tô sempre monitorando. Observação, tá? O fluido da direção hidráulica raramente baixa. Quando ele baixa é porque nós temos algum vazamento no sistema. Então, se você fez esse controle e você observa, né, semanalmente que o fluido está baixando, o nível está baixando, procura seu mecânico, porque de certo há vazamentos no sistema de direção hidráulica aí do teu veículo, ok? Meus amigos, nós vamos falar agora de outras duas verificações que devem ser feitas semanalmente. Vamos começar pelo fluido de freio, que é esse reservatório aqui, tá? Meus amigos, fluido de freio, vocês sabiam que ele tem período de validade? E vocês sabiam que o ideal é que ele seja substituído anualmente? Por quê? O fluido de freio ele tem a capacidade higroscópica, ou seja, ele absorve umidade do ar. Então o que acontece? Ele se deteriora naturalmente, mesmo que você não rode com o seu veículo. Você pode deixar o carro parado durante 1 ano na garagem, esse fluido de freio ele vai se deteriorar. Por quê? Porque o reservatório não é 100% selado, ele não é 100% hermético. É necessário que haja ingresso de pressão atmosférica no interior da peça. Então, junto com a pressão atmosférica, nós temos o quê? Umidade entrando, né? E contaminando esse fluido de freio, tá? Agora, um alerta que eu quero dar para vocês, turma. Se vocês, por alguma razão, percebem que ou o fluido, né, abaixa aqui no reservatório, ou a luz lá no painel, que a gente vai ver daqui a pouco, acende, principalmente com veículo em aclive, em declive, não complemente. Não pegue fluido e complemente aqui. Não faça isso. Por quê? A baixa do fluido de freio está intimamente ligada com desgastes no sistema de freio ou mesmo vazamento. O fluido de freio, ele é um fluido que ele não evapora. Então você não vai ter uma baixa de nível, por exemplo, por evaporação. Quando você tem um vazamento no sistema, quando você tem um desgaste das pastilhas e discos ou mesmo das lonas e tambores, você tem que o quê? Você vai ver uma imagem agora que eu vou deixar que é no sistema de freio clássico. Conforme as pastilhas, conforme as lonas vão se desgastando, o fluido ele migra do reservatório para o interior das pinças de freio ou do cilindro de roda. Por quê? Esse êmbolo ele vai se deslocar mais e ele vai precisar de mais fluido para poder preencher essa distância. E de onde ele vem, de onde ele absorve esse fluido, de onde ele extrai esse fluido? É do reservatório. Então o que acontece, meus amigos? Quando vocês tiverem alerta de luz de freio ali acesa no painel, ou vocês perceberem que esse nível está baixando, não complemente. Procure uma oficina para fazer uma verificação geral do sistema de freio. Inclusive, eu quero até mostrar aqui algo que eu acho que é interessante para vocês. O que faz a luz acender lá no painel? É uma boia, gente. Tá vendo essa pequena boia? Essa boia ela se desloca nesse sentido aqui, ó. Tá? Quando ela se desloca, ela fecha esse contato. Está vendo que tem um conector aqui? Ela fecha esse contato e ela faz com que a luz no painel se acenda, que é a luz que vocês verão nas imagens a seguir. E quando isso ocorre, por favor, não hesite em procurar o seu mecânico, tá? Aqui, meus amigos, é gasolina da partida frio. Se seu carro é flex e utiliza ainda um sistema de partida frio clássico com tanquinho de gasolina, como esse caso aqui, abasteça-o regularmente, principalmente se você roda com etanol, como é meu caso. Inclusive aqui, ó, no GMs, tem uma recomendação que eu julgo ser bem pertinente. Aqui, ó, vou tentar até dar um zoom aqui para vocês enxergarem. Aí, pronto. Ó, ali. Reservatório de gasolina, recomendamos o uso de gasolina aditivada. Ou seja, gente, gasolina aditivada de qualidade, de preferência Podium, tá? Por quê? Essa gasolina, ela demora para ser consumida, ela demora para baixar. Então, meus amigos, uma gasolina de boa qualidade certamente vai evitar com que ela envelheça, forme goma no interior e danifique esses elementos todos. Danifique a bombinha, danifique a solenoide, danifique a tubulação que vai aqui para o coletor de admissão, enfim. Você vai evitar uma série de problemas aí para o teu carro. Ó, observa aqui ó, nessa imagem, de onde sai a tubulação e ela vai para o coletor de admissão. Ela entra ali, ó, tá vendo? Imagina, né? Isso tudo entupido. Então, fazendo isso, você vai evitar uma série de problemas, tá? Bom, meus amigos, aproveitando que nós já estamos aqui, nós vamos agora falar
do nível do óleo do motor, que é através dessa varetinha que nós temos aqui no nosso cárter. Por uma boa verificação do nível de óleo do motor, além dos cuidados que eu mencionei anteriormente, eu fiz questão de fazer esse pequeno desenho utilizando a vareta do Astra, tá? Aí nós temos as duas marcações, tá? Nós temos a marcação de nível máximo, que é nesse traço, como a gente está tendo aí no desenho. Não é aqui em cima, não é aqui, nessa linha, nível máximo. E nós temos aqui a marcação de nível mínimo, ok? Ou seja, o máximo e o mínimo é compreendido nesse espaço aqui da vareta. E ao contrário do que muita gente pensa, meus caros, não é necessário com que o nível do óleo esteja sempre aqui no máximo. O ideal seria que ele estivesse entre essas duas marcações. Por quê? O nível do óleo no máximo ou acima dele provoca problemas para você que não sabe. O óleo começa a subir em maneira, digamos assim, líquida, né, em forma líquida, pelo blow-by e começa a contaminar a câmara de combustão. Sabia disso? Provavelmente não. Então, meus caros, se você, por exemplo, tem o seu motor, você confere o nível, você percebe que ele está entre essas duas marcações, não é necessário adicionar óleo. Você só precisa adicionar óleo quando ele atinge a marcação mínima. Ah, Fernando, mas então por que quando a gente compra um carro novo, ele vem abastecido de fábrica, ele sempre vem no máximo? Porque o abastecimento de fábrica visa revelar possíveis falhas de estanqueidade que o motor possa ter. Então, o nível precisa ser abastecido sempre em máximo, porque o veículo passa por diversas provas antes de ser encaminhado para a fábrica, para as concessionárias, né? Dentre elas, estanqueidade, né? Vazamentos. Então, para a gente poder determinar se o veículo tem vazamento ou não, ele passa por uma série de provas e, naturalmente, você não vai escoar esse óleo para poder mandar o carro para a concessionária. Ele vai com esse mesmo óleo no nível máximo e assim você o recebe. Então, meus amigos, não carece de você deixar o nível sempre no máximo. Estando entre o máximo e o mínimo é o que importa. Nível de óleo. Ainda sobre nível de óleo. Qual que é o tipo de óleo que você vai utilizar no seu carro? Sempre o óleo especificado pelo fabricante. Não invente moda. Não invente moda. Se, por exemplo, você consulta o manual, como é o caso aqui do nosso Astra, e você observa que o óleo especificado para ele é o 5W30, não utilize 10W40, não utilize 20W50, principalmente aquele pessoal que tem a mania de achar que um motor um pouco mais rodado precisa de óleo mais grosso. Não é, gente. É o óleo especificado pelo fabricante, ele foi especificado para toda a vida útil do motor. Não cometa essa bobagem. Utilize sempre o óleo que é especificado pelo fabricante, ok? Bom, turma, aqui no cofre do motor são essas as verificações principais. Um ponto de atenção que eu gostaria de deixar com vocês aqui também, antes da gente partir lá para o painel, é o seguinte: quando a gente fala sobre pneus. Gente, pressão de pneu é um item de segurança, é um item de conforto e influencia diretamente no consumo do teu carro. Você sabia disso? Se você não sabe, agora você está aprendendo. E qual que é a periodicidade e a calibragem ideal para você utilizar no pneu do teu carro? A pressão, meus amigos, é o que o fabricante determinar. Se ele determinar que você tem que utilizar 35 libras, 36 libras, utilize o que o fabricante determinar, ok? Periodicidade. Você pode conferir a cada 15 dias a pressão dos seus pneus. Porém, o cuidado que é necessário, os pneus precisam estar frios, ou seja, um trajeto máximo entre a garagem e o posto de 2 km. Mais do que isso, o que acontece? O composto do pneu vai aquecer, você vai ter uma dilatação do ar que está presente no interior desse pneu e você vai ter uma leitura errada do calibrador, ok? Então, pneu frio, a cada 15 dias, pressão estabelecida pelo fabricante, você vai ter aí durabilidade do seu pneu, você vai ter índices de consumo ideais e você vai ter principalmente segurança ao rodar, já que você vai manter seus pneus sempre corretamente inflados, ok? Para você obter a pressão correta, você observa nas etiquetas presentes na carroceria do teu carro, tem muitos carros que têm etiquetas como a que eu vou deixar na imagem agora para você.
Na ausência dessa etiqueta, manual do proprietário, você vai encontrar essa informação, só pesquisar, só aplicar, com certeza você vai estar fazendo melhor pelos pneus do teu carro, tá? Agora nós vamos partir para as verificações de luzes no interior do veículo. Na última parte do nosso vídeo, nós temos aí o painel de instrumentos, né, do nosso Astra. E, cara, aqui é a central de monitoramento, a central de comando, a central de informações do veículo, né? Assim como você tem no seu carro, independentemente do modelo, você vai ter esses alertas quase que universais. Pode ser que, de repente, no carro em que você possua, não tenha, por exemplo, o contagiros, ou não tenha o marcador de temperatura. Pode ser. A gente sabe que, infelizmente, hoje tem muitos carros que não têm esses marcadores, mas no cenário ideal, o painel de instrumentos mínimo que a gente deveria ter seria esses daqui, ok? Bom, mesmo não tendo, por exemplo, marcador de temperatura, não tendo contagiros, a gente pode se aproveitar de diversas outras informações para poder garantir a segurança do nosso carro. Algo simples, gente, que a gente deve fazer sempre que a gente está, né, para sair com o carro, é não sair com pressa. O que é o ideal? Você ligar o contato e você observar o cheque de luzes. Nesse primeiro monitoramento, né, em veículos com injeção eletrônica, você já tem uma série de leituras que são feitas pelos módulos e, em caso de defeito, alguns alertas já são exibidos aqui no painel de instrumentos mesmo, tá? Então, se você é aquela pessoa que dá na chave e já sai acelerando, tenta mudar esse hábito. Tenha esse cuidado, ó. Liga o contato, espera o monitoramento aí dos sistemas eletrônicos, não deu nenhum bip, não ficou aceso nenhum alerta de segurança, você dá partida ao motor, que é o que a gente vai fazer agora. O motor funcionou. Observem, né, que a luz do óleo rapidamente apagou e todas as outras luzes se apagaram também. Ou seja, nós temos aqui uma situação ideal de funcionamento. Ou seja, o motor entrou em funcionamento, a luz da bateria apagou, sinalizando que o alternador está correto. A luz de pressão de óleo se apagou, sinalizando que o sistema de lubrificação está ok. E apenas a luz de freio ficou acesa. Mas por que ela ficou acesa, aquela luzinha ali, gente? Porque o freio de mão está acionado. Eu baixei o freio de mão agora, ela apagou. Acionei o freio de mão, ela acendeu. Sobre essa luz, meus amigos, ela é de extrema importância porque ela não é apenas só a luz do freio de estacionamento. Lembra que nós falamos agora há pouco sobre acendimento de luz em caso de baixa no fluido de freio? Que luz que vai acender? É essa mesma luz. Tem alguns carros que possuem luzes dedicadas? Tem. A maioria não tem. A maioria utiliza essa mesma luz para fazer as duas funções, ok? Sendo assim, a gente precisa estar atento a ela. Lembrando que, como eu falei para vocês, caso ela se acenda com você trafegando com o carro, principalmente em aclive ou declive, sem o freio de mão estacionado, procure um mecânico, porque de certo a baixa do nível do fluido se deu por um vazamento ou até mesmo desgaste nas suas pastilhas, discos, lonas e tambores de freio, tá? Bom, meus amigos, aproveitando aqui, né, esse marcador, que é o marcador de temperatura, nós temos uma informação importantíssima nele, porque ele registra, né, a temperatura do líquido de arrefecimento. Então aí nós temos um motor totalmente frio, o marcador na escala mínima. Se porventura durante a utilização a gente observa que o marcador atinge escalas superiores ao meio, já é para a gente ficar um pouco atento. Se ele chega aqui na escala vermelha, temos problemas. Então, chegou na escala vermelha, provavelmente o carro está sofrendo uma situação de superaquecimento. É parar, esperar o motor esfriar, observar ali o nível do fluido de arrefecimento e encaminhar o veículo para a oficina, porque de certo nós temos problemas aí ligados ao circuito de arrefecimento do carro, tá? Contagiros, aí nós temos, meus amigos, o registro das rotações do motor, que nem o nosso motor agora está em marcha lenta, então ele está um pouco menos das 1000 RPMs, né? Eu vou acelerar um pouquinho aqui, só para vocês verem
a movimentação do ponteiro. Lembrando que essa rotação é a rotação do eixo virabrequim, tá? Se você não sabe, muita gente acha que é a rotação do comando de válvulas, que é a rotação da roda. Nada disso, gente. Isso é medido pela rotação do eixo virabrequim do motor, que é o eixo principal. Então, nessa situação ali, nós temos nosso virabrequim girando próximo aos 1000 RPM, tá bom? Bom, velocímetro, como todos sabem, né? Marcador de velocidade do carro. Expresso aqui no Brasil em quilômetros por hora. Nós temos alguns países onde esse valor é expresso em milhas por hora, né? Como por exemplo nos Estados Unidos. Então aqui no Brasil, por convenção, quilômetros por hora. E ali o nosso alerta de combustível, né? Ali no nosso caso, um pouquinho superior a meio tanque. Eu vou aproveitar aqui e eu vou fazer um adendo. Há alguns carros que possuem aquela luz que acabou de acender, tá vendo? Ela acendeu e vai apagar. Essa luz é a luz da reserva. Então, quando o marcador de combustível atinge valores inferiores a 1/4, por exemplo, como é o caso aqui do nosso risquinho vermelho, essa luz acende, tá? Sinalizando que o veículo está na reserva. Então, meu amigo, aconteceu isso, é correr e abastecer o carro, não tem para onde correr, senão você vai ficar em situação de pane, tá? Bom, aproveitando aqui o contato aceso, meus amigos, algumas luzes, né, para a gente poder entender o significado delas aqui, ok? Temos ali aquele trio de luzes, ó, bateria, que nada mais é do que a luz de funcionamento do alternador. Observe que com o motor parado ela está apagada e quando a gente liga o motor... Aliás, com o motor parado ela está acesa e com o motor ligado ela está apagada, sinalizando que nosso alternador está correto. Se porventura com o motor funcionando essa luz acende, provavelmente você tem problemas com o seu alternador, tá? Ali nós temos, ó, luz de ejeção eletrônica, né, que se acende quando nós temos alguns defeitos ligados ao sistema de alimentação. Não é o caso desse aqui, graças a Deus, né? E temos aqui a luz de óleo, como eu falei para vocês, que se ela se acende com o motor funcionando, o motor precisa ser parado, você precisa desligar o carro, analisar o nível do óleo. Se porventura tiver óleo, não rodar com o veículo, é procurar uma oficina, porque ela sinaliza problemas sérios ligados ao circuito de lubrificação do motor do teu carro. Tá ok? Meus amigos, as luzes e alertas principais são esses, tá? Outros alertas, outras luzes, eles estão muito conjugados aos sistemas que o carro possui, que nem, por exemplo, vocês devem estar reparando aquela luz ali no canto, ó. Aquela luz se acende porque meu carro tem airbag, então é um autodiagnóstico do airbag. Assim como essa outra luz verde aqui, que seria a luz do limitador de velocidade. Enfim, são luzes de funções específicas do carro. Tudo isso que eu expliquei para vocês até o presente momento são questões universais, que mesmo que você tenha um carro básico, ele vai ter esses alertas. Espero ter ajudado, espero ter contribuído e na semana que vem a gente volta com muito mais assuntos ligados ao nosso meio automobilístico. Um forte abraço, fiquem com Deus e até semana que vem.